O número de moradores de rua no Brasil dobra durante o governo Lula. Levantamento aponta salto de 160 mil para 345 mil pessoas em situação de rua. Então, nesse vídeo eu vou te passar o mínimo necessário que você precisa para nunca chegar a uma situação como essa. Eu, quando vejo esse tipo de notícia, a verdade é que eu fico muito preocupado e triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, poxa, será que não dava para ter sido evitado? Todo mundo sabe que o governo trabalha contra a população. Eu acho que qualquer pessoa hoje com 2 neurônios, ela sabe que o governo trabalha para manter as pessoas na miséria e, com isso, ter o controle da vida delas. Mas a questão é que eu e você, se nós nunca vivenciamos uma situação dessa, é difícil até de imaginar, porque você viver na rua deve ser algo terrível. Eu acho que é o pior cenário que uma pessoa pode chegar devido à sua condição financeira, é viver na rua. É quando ela não tem nem ninguém para ceder ali um espaço para ela não ficar nas ruas expostas a todo tipo de perigo que o nosso país oferece. Eu moro num bairro aqui no Rio de Janeiro, numa região tida como uma região de padrão alto, litorânea, e você passa aqui depois das 18 horas, a horas assim que acabou já ali o horário comercial, que as lojas, os bancos estão fechados, debaixo de toda a marquise você vai ver pessoas ali, mulheres, homens, crianças, jovens, novos, todo tipo de gente. Aí você pode falar assim, pô, mas muitos estão nessa situação devido aos vícios. É verdade, tem muita gente que está nessa situação porque, infelizmente, estão viciados em drogas. Então, assim, realmente ficou difícil eles se manterem dentro de casa, com família, e acabam parando nas ruas. Mas eu não acredito que de 160 mil para 345 mil, fora aquelas pessoas que não foram contabilizadas, que o número pode ser muito maior, infelizmente, eu não acredito que todos esses tenham sido por vícios. A real é que a boa parte ali com certeza quebrou, não tem mais recurso nenhum e parou nas ruas. Sozinho, com família ou não, mas parou nas ruas. E eu fico pensando, existe sim maneiras de você evitar isso. E aqui eu vou te dar o mínimo necessário. Porque eu empreendo já há muitos anos. E se tem uma coisa que eu percebo, eu vejo, e todo mundo que eu converso tem a mesma opinião, é que falta mão de obra no Brasil. Do mesmo jeito que você vê pessoas morando nas ruas porque não tem mais nenhum recurso, você também vê empresas precisando de mão de obra qualificada. Então aqui vai a primeira coisa que se deve fazer para você nunca chegar numa situação como essa. Você precisa desenvolver habilidades manuais. A mão de obra no Brasil, ela é escassa e ruim. Olha, eu conheço gente que ganha muito dinheiro. Quando eu falo muito, o suficiente para nunca parar numa situação dessa, de virar um morador de rua. Como montador de móveis, como pintor, pedreiro, ladrilheiro, gesseiro, chaveiro, mecânico, gente, marceneiro, carpinteiro, eletricista. Existe um leque enorme de mão de obras, de profissões diferentes, que você, mesmo sem estudo, mesmo sem nunca ter feito aquilo, você consegue aprender. De repente você já até tem uma habilidadezinha nata para alguma dessas coisas. São profissões que não precisa a pessoa ter uma faculdade, um curso superior, nada disso. São profissões que ela precisa desenvolver a habilidade. E às vezes você já tem. E às vezes muitas dessas pessoas que estão hoje morando na rua têm essa habilidade. Porque entenda uma coisa, quando você tem alguma habilidade específica, você não é tão facilmente substituído e você não é tão facilmente encontrado. Como eu estou falando, agora há pouco mesmo eu estava com um cliente que era uma obra grande e nós entramos fornecendo os móveis sob medida, mas na casa tinha uma série de outras coisas sendo feitas. Exigia uma série de outras profissões. Vidraceiro também, serralheiro, mais 2 que eu lembrei aqui agora. Porque nessa casa precisou também dessas 2 mãos de obras. E olha, eu vou lhe falar, as que foram contratadas foram péssimas, péssimas. A obra atrasou meses por falta de mão de obra qualificada.
por falta de gente boa para trabalhar. Não se tem mão de obra boa e qualificada em boa parte do país. No Rio de Janeiro, pelo menos, é assim. Eu não sei em outros estados, mas eu já tenho ouvido falar que em outros estados acontece a mesma coisa. Se você aprende uma mão de obra como essa, gesseiro, todo tipo de mão de obra que eu vi nessa obra, ela era ruim. Todos os profissionais que passaram por aquela casa, que era uma reforma muito grande, todos meia boca, como a gente costuma dizer, todos ruins. Todos ruins. Eu fiquei pensando, caramba, uma pessoa que hoje está em necessidade, está passando necessidade, está morando na rua, se ela soubesse uma dessas profissões aqui, ela estaria ganhando dinheiro suficiente para viver razoavelmente bem. O mínimo é você saber alguma profissão e se dedicar a ela para você ficar o melhor possível, que eu te garanto, não vai faltar trabalho, não falta. Não falta trabalho para um bom profissional. Não falta. E a segunda coisa é você aprender a vender. A vender o seu serviço, a se vender. E a parte de vendas, eu diria que todo pobre, toda pessoa que nasceu pobre, ela deveria aprender a vender. Esqueça essa coisa se você ainda acredita de fulano nasceu com dom para... O ser humano é capaz de aprender quase tudo. Se você não tem nenhuma limitação intelectual e física, o mais provável é que você consiga se desenvolver bem em quase tudo. É claro, tem coisas que a gente naturalmente, vamos dizer assim, tem habilidade. Se você encontrar isso, melhor ainda. E vender, se você quiser ganhar dinheiro vendendo seus produtos, seus serviços, aprender a vender é fundamental. É fundamental. Você já fez coisa mais difícil. Eu tenho um curso, inclusive um treinamento de vendas. Depois, se quiser conhecer, tem um link aqui na descrição, onde o primeiro vídeo, a primeira aula, vamos dizer assim, do treinamento, eu falo o seguinte: lembra quando você era criança? Que você tinha que aprender a andar, a falar? Você acha que isso foi fácil? Nada foi mais difícil que aprender a andar e a falar. É extremamente difícil. O que é para você hoje aprender uma profissão? Aprender a vender, aprender a se comunicar melhor com o cliente, aprender a compreender um pouco melhor o cliente para poder saber como fechar, como conduzir uma conversa com o cliente, de maneira a fazer ele decidir, escolher você para prestar o serviço para ele sem ele nem perceber. Isso tudo tem técnicas que podem ser treinadas, desenvolvidas. Você, quando aprendeu a andar e falar, isso era muito mais difícil. E você aprendeu, eu aprendi. Você já conheceu algum adulto que não anda porque não aprendeu? Ou não fala porque não aprendeu a falar? A não ser que tenha nascido com alguma limitação física. Fora isso, todo mundo aprendeu. Todo mundo consegue. Então, presta bem atenção. Olha o país que nós vivemos. Tem muita dificuldade? Tem. Mas se você abrir a sua visão, o Brasil ainda é um país de muitas oportunidades. Bom, não vou me estender mais não. Meu nome é Rafael PH, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se não for inscrito, inscreva-se aí agora, deixe o seu like, comenta o que você achou. Te vejo no próximo vídeo.